Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer a todos que têm se inscrevido no meu canal. Vocês não sabem que eu estou um pouco de idade e tenho gravado pouco. E alguns irmãos têm cobrado de mim, mas é por causa das enfermidades. Mas eu peço que os irmãos se inscrevam no meu canal. Para você ter acesso ao meu canal, você coloca pelo YouTube Elia Vieira da Silva e você estará conectado em minhas pregações. Se você me assistir e der um joinha e até seguir meu canal, eu me esforço mais um pouco ainda, porque me encorajo mais, né? E você está me ajudando, meus irmãos. Fica na paz de Deus para escutar agora a minha pregação que está no livro de João, o capítulo 15 em diante, que diz assim: se me amarde e guardarde os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Jesus aqui, ele estava falando a sua morte, que disse: se me amarde e guardarde os meus mandamentos, eu rogarei ao meu Pai outro Consolador. Aí ele disse: o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, nem o vê, mas vós conhecerei e habita em vós. Eu vou, mas voltarei para vós. Glória a Deus. Ele estava falando que ia para o Pai, porque ele ia morrer, mas também ia ressuscitar. Mas quando ele chegasse lá, ele rogaria o Pai, quando ele chegasse no céu, rogaria ao Pai. Rogar é pedir e implorar. Rogar ao Pai outro. Quando ele falou outro Consolador, ele estava dizendo que esse Consolador, ele também era o Consolador, porque ele ia mandar outro Consolador, que ele estava dizendo que ele era o Consolador, mas ia mandar outro Consolador com as suas características, só que ele não voltou no corpo humano, voltou através do Espírito Santo, né? Ele disse: eu vou, se me amar e guardar o meu mandamento, né? Tudo que pedir ao meu Pai, em meu nome será feito, e eu rogarei a meu Pai outro. Eu sou um, mas vou mandar outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo, quando ele está falando do mundo, não está falando do mundo cosmo, está falando do mundo pessoa que não aceitou a Cristo ainda. Então, ele disse: só quem pode receber o Espírito é quem aceita Jesus em Espírito e em verdade. Então ele chegou e disse: eu rogaria a meu Pai outro Consolador, o Espírito da verdade. Porque existe três tipos de Espírito: existe o Espírito de Deus, o Espírito do homem, que é a natureza humana, e o Espírito do diabo. Ele disse: se eu vou para o meu Pai, mas enviarei outro Consolador, porque ele era o Consolador. Quais são as características do consolo? Se uma mãe está em casa, não tem um engrossante para dar ao seu filho, um mingau de noite, então ela coloca primeiro o consolo na boca e o menino, sem comer, mas só com aquela saliva, ele se consola e espera chegar o seu engrossante, o seu mingau para tomar. Nós, como cristãos, levando para o mundo espiritual, glória a Deus, nós às vezes estamos passando por lutas, por dificuldade, né? A necessidade financeira, desprezo, muitas vezes, desconsideração, pessoas que às vezes nos vendem na caminhada, pessoas que botam o pé na frente dos irmãos, sabe que o irmão tem um talento,
não é verdade, para anunciar o evangelho, mas tem pessoa que diz assim, que vive no meio de nós, diz assim, não é verdade, ele aqui não vai crescer, porque ele só quer ser o santo, não é verdade? Mas a Bíblia diz que ele não quer ser o santo, ele é santo, porque Pedro diz, ser de santo, assim como ele é santo, ser santo em toda maneira de ver. A palavra santo quer dizer ser separado das coisas mundanas, das carnalidades, não é verdade? Então, a Bíblia diz que há uma diferença entre o que serve a Deus e o que serve ao mundo. Então, é isto que o crente é para ser santo mesmo. Não é para ser santarrão, é para ser santo, separado, quer dizer, das concupiscências da carne. Então, ele disse, eu rogarei ao meu Pai outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, nem o vê, nem o recebe, mas vós conhecerei, porque o Espírito não se vê, mas vós receberei e habita em vós. Habitar, irmão, não é uma visita, habitar é morar dentro do crente. E como é que o crente diz que tem o Espírito Santo, morreu para o mundo e ainda vive nas concupiscências da carne? Porque quais são as características do Espírito? É a caridade. A Bíblia diz lá em Coríntios 13, não é? Ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu conhecesse todos os mistérios, ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse toda a ciência, ainda que eu desse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse a caridade, nada me aproveitaria. Então, irmão, veja que a pessoa recebe os dons, mas o dom é bom, que a gente tem uma vida aqui que já está desfrutando, que está reinando em vida, mas se nós não for homem de Deus, mulher de Deus, não chegará no céu. Por que não chegar no céu? Porque tem pessoa que tem os dons de Deus, mas não é homem de Deus. Você veja que aquela viúva, quando Eliseu passou, ela certamente ficou observando ele passar alguns dias, e pelo seu caráter, ela chegou e disse, marido, percebo bem que aquele homem é um homem de Deus. Porque ele não fez nenhum moitim por lá da irmã, né? E tem pessoa que é meio curioso, né? Verdade, é crente, mas precisa de queimar a carne dele. Mas Eliseu não. Eles percebem que este homem é o homem de Deus, né? E ela fez para ele, né? Ela fez para ele um quartinho, não é verdade? Vamos fazer mais um quartinho para aquele homem. Vamos botar uma quartinha com água. Botar uma cama lá e uma candeia para ele. Tá vendo? Deu a ele abrigo porque ele era homem de Deus. Mas hoje, nos tempos que nós temos, a gente tem que vigiar muito para receber em nossa casa uma pessoa, glória a Deus. Porque às vezes nós se enganamos e ele não é homem de Deus. Tem os dons de Deus, mas não é homem de Deus. E é isso que nós vemos. E a Bíblia diz ainda que eu falasse, né? A língua dos homens e dos anjos, e conhecesse todos os mistérios, perdão da profecia e toda a ciência, não é verdade? E ainda que eu desse minha fortuna para o sustento dos pobres, não é verdade? E desse até o meu corpo a ser queimado. Se não tivesse a caridade, nada aproveitaria. E a Bíblia diz que a caridade, ela é sofredora. A caridade tudo suporta. Tem pessoa que não suporta nada. Qualquer coisa, eu não quero ser mais crente, eu vou deixar. Então, porque ele está sendo crente nas pessoas. Quem é crente em Jesus, Jesus passa a habitar na vida dele, e ninguém arranca Jesus do coração dele, que é a mente. Coração de crente não é o coração, esse órgão que bombeia o sangue. É a mente do crente. Ele não entra na mente do diabo. Está bloqueado para ele. Então, ele chegou e disse, não é verdade? Glória a Deus, né? Essas palavras do diabo não podem entrar na vida de um crente, porque a Bíblia diz, um homem valente, para poder um ladrão, um salteador entrar na casa dele, tem que ser mais valente do que ele. Para ele entrar na casa do homem valente e dominar o homem valente e roubar todos os seus bens, é preciso que ele seja mais valente que o que está em casa. Estou falando de você, que é a casa de Deus, ele fez essa referência.
E falando que o homem valente que está na sua casa, que é você mesmo, é o Espírito Santo. E se o Espírito Santo está dentro de você, ninguém pode tirar o Espírito Santo de você. Porque é o Espírito de Cristo, é o Espírito de poder. Glória a Deus. Então, meu irmão, a Bíblia diz, os que são de Cristo têm o Espírito de Cristo. E se o tal não tem o Espírito de Cristo, esse tal também não é dele. Jesus disse, eu vou para o meu Pai, mas rogarei para outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, nem o vê, nem o recebe, mas vai conhecerei e habita em vós. Então, a Bíblia diz que são de Cristo, tem o Espírito de Cristo. E se o tal não tem o Espírito de Cristo, esse tal também não é dele. Glória a Deus. Está entendendo, irmão? Não é dele. E quais são as características do Espírito? É porque sabe pregar muito? Não. É porque fala em língua? É importante falar. É para falar língua mesmo. Parece que é para falar. Glória a Deus. Agora, tudo com decência e ordem. Claro, se o irmão está pregando, eu não posso estar falando língua toda hora para atrapalhar a pregação. Mas de vez em quando eu posso dar uma que descarga, não é verdade? E falar um pouquinho. Não é verdade? É isso. Porque as coisas é com decência e com ordem. Eu creio, glória a Deus, no poder de Deus. Glória a Deus, não é verdade? E é para falar. Glória a Deus. Então, os que são de Cristo têm o Espírito de Cristo. Se o tal não tem o Espírito de Cristo, se tal não é dele. A Bíblia diz também lá em Gálatas, capítulo 5, né? Os que são de Cristo crucificam a carne com as suas concupiscências e concupiscência. Glória a Deus. Está entendendo, irmão? Espaixão da carne, que é o desejo carnal. Glória. E se inclina. Ele vai pelo Espírito, não vai pela carne. Porque a inclinação da carne é morte. Porque é pecar. É vender o irmão. É olhar para a irmã com aquele olhão pidão. Glória. Glória de Deus não se agrada essas coisas. Porque quem aceita Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E vem em novidade de vida. E como é que a pessoa vê novidade de vida passando cheque sem fundo, meu irmão? Glória. Não é verdade? Como é que a gente vive, irmão? Glória, de novidade de vida e vive com o olho gordo. E como é que nós vemos novidade de vida, que é coisa nova, não é verdade? É uma vida nova, é coisa nova, não é a vida passada. Então, em nós vive ainda, não é verdade? Veacando, mentindo, glória a Deus, compra o irmão, não paga, não é verdade? E depois começa com conversa e te atrapalhou e coisa. Isso não é procedimento de quem tem o Espírito Santo. Ele pode, né, ter os dons do Espírito Santo, mas o Espírito Santo habitar dentro dele, o Espírito Santo vai dominar a natureza dele, que é a natureza divina. E ele não vai oprimir o irmão em negócio algum, que a Bíblia não oprimir teu irmão em negócio algum. E é o que nós estamos vendo hoje em dia, é muitas coisas, irmão. Glória a Deus, diferente do evangelho que Paulo falou. E Paulo disse, se haver outro evangelho, além desse que eu vos anuncio, será anátema, será amaldiçoado. Glória, o evangelho do amor, não é verdade? Do equilíbrio, que o Espírito Santo dá amor, equilíbrio, não é verdade? Glória a Deus. E a Bíblia diz que a caridade tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Glória a Deus. Não trata com leviandade, não busca os seus interesses. Tem pessoas que fazem coisas, até na igreja, e com os irmãos também, se eu faço coisas, sou puxando o banco, toma a frente muitas vezes do diácono, não é verdade? E ainda é auxiliar, mas tomando a vez, não deixa o diácono chamar ele para partir a ceia, não deixa o presbítero, né, chamá-lo, fica logo por ali, não é verdade? Faz uma coisa para ser visto, mas para ganhar, a intenção dele é ganhar cargo. E quando ele ganhou um cargo mais elevado, ele já não fala mais com ninguém, já passa, né, desprezando os seus irmãos, não é verdade, irmão? Mas não é assim. Jesus, ele veio para servir e mandou que nós fosse humilde. Quando ele estava perto da sua morte, Jesus, ele pegou uma bacia com água e lavou os pés dos discípulos e enxugou. E Pedro com os discípulos disse assim, Senhor, em vez de nós lavar os teus pés, tu sendo o Senhor, lava os nossos pés, porque naquela época as pessoas andavam
E conforme a tradição dos judeus, quando chegava numa fazenda, na terra, com os pés cheios de poeira, a primeira coisa que a pessoa fazia era lavar os pés dele e enxugar. E depois ungia ele com óleo, não é verdade? Glória a Deus. E recebia na casa dele. Era isso que acontecia. Então Jesus, mas quem fazia isso era um servo. Aquele servo dos servos, aquele cabra que era fraco mesmo, era um escravo muito fraco. Era quem lavava os pés. Não precisava do patrão nem mandar, ele ia lavar os pés dele, porque era mandado do patrão. Então, Jesus sendo o Senhor, demonstrando a sua grande humildade, então ele chegou, lavou os pés do discípulo. Glória a Deus, não é verdade? Não é preciso que nós vá lavar o pé de pessoas, né? Porque hoje, se houvesse pessoas, tivesse lava-pé na nossa igreja, muitas pessoas, em outras igrejas, muitas pessoas que estavam rival com a irmã, não gostasse e fosse para lavar o pé dela, o negócio ia ser meio sério, não é verdade? Mas não é, glória a Deus, para lavar mais os pés. É para lavar o coração, é para você lavar a sua mente, não é verdade? Ter uma mente limpa, pura, porque a Bíblia diz lá em Mateus 18, aquele que não se tornar como uma criança, não se fizer como criança, não for humilde como uma criança, de maneira nenhuma entra no reino do céu. Glória a Deus, não entende? E ai do homem que se escandalizar de um desses meus meninos que é em mim. É melhor que pegue uma pedra de moinho e marre num cordão e se precipite no meio do oceano de que se estai, né? Glória a Deus. Que murmura dos crentes que falam em língua, não é verdade? Que tem palavra na unção, é cheio de Deus, né? Então é isso que ele falou, né? Ai do homem, ai do mundo, ai do homem que se escandalizar de um desses meus meninos que crê em mim, que é os crentes. Porque diz aquele que se tornar como uma criança, um menino, de maneira nenhuma. Então, gente, Deus, ser um cachaceiro, um bebarrão, é brabo, né? Mas ele se torna como uma criança. Aí, se ele se tornar, tem que ter renúncia, tem que ter, glória a Deus, né? O Espírito de Cristo na vida dele. Isso que não é coleira, não é verdade? Do lado de fora. Tem que estar dentro de você. Ou o Espírito Santo mora dentro de você, e quando o Espírito Santo mora numa pessoa, glória, ele muda de atitude, muda de vida, né, espiritual, não é verdade? Que o carro dele, nem a casa, não é verdade? Glória, Deus bem dele vai mudar, ele não, ele mudou de vida, glória a Deus, material, mas continua sendo irmão daquele mais humilde, daquele menor que tem na igreja, não é verdade? Glória a Deus. Então é isso, meu evangelho é renúncia, meus irmãos. Jesus disse que ia para o Pai, mas, glória a Deus, disse, eu vou para o meu Pai, mas se vos me amarde e guardarde os meus mandamentos, tudo que pedir ao meu Pai em meu nome será feito. E eu rogarei ao meu Pai outro. Quer dizer, ele era um consolador. E eu rogarei outro consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, nem o vê, nem o recebe. Mas vós conhecerei e habita em vós. Então, como é que o Espírito Santo habita numa pessoa e a pessoa ainda tem tanta manobra, tanta falsidade? Glória a Deus. Tanto interesse próprio, né, meus irmãos? Então, irmão, uma prova que a gente, quando tem o Espírito, é quando a gente erra, porque nós erramos, irmão. E quando nós erramos, nós ficamos tristes, né? Porque erramos. Mas tem pessoa que, quando faz os outros sofrer, fica se alegra, não é verdade? De até quando não gosta do irmão, vão dar uma doutrina séria para ele ou para ela. Meu irmão, o caminho é estreito, não é verdade? O caminho do céu é estreito, se a Bíblia se esforçar para entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ele, minha irmã, ou meu irmão. E depois a pessoa fica doente, e ele chega, vai até dizer assim, não é verdade? Está mexendo comigo, por isso está doente. Cuidado que eu ainda vou orar mais. Glória a Deus, irmão, isso aí não é jeito de um irmão. Não é jeito de uma irmã fazer isso, irmão. Isso aí, irmão, é coisa para macumba. Glória, e tem pessoas hoje em dia que está nas igrejas orando ao contrário. Até o esposo muitas vezes não está agradando a ela, porque tem um vício, em vez dela ganhar com a palavra o seu esposo, ela vai orar ao contrário para Jesus fulminar o homem. Jesus fulmina o homem. Glória a Deus, eu não aguento mais, irmão, isso não é, glória a Deus, isso não é, né, caráter de quem tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é santo, glória a Deus. E uma fonte d'água não pode dar água doce e água salgada. Quem tem o Espírito, é de Cristo. E a Bíblia diz que são de Cristo, tem o Espírito de Cristo. E quem tem o Espírito de Cristo tem equilíbrio,
tem amor, não trata com leviandade, não busca os seus interesses, não é verdade? Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tem pessoa que quando tem uma raivinha do irmão, que não é nem para ter, então ele folga, de olha, quebrou o pé, levou uma batida do carro da moto, olha, porque estava mexendo. A conversinha é essa, não foi não, porque teve de acontecer, ou então uma prova que Deus está, né, requerendo dele, mas é o Deus que bota na prova, é o Deus que coloca na prova. Você por acaso é juiz do povo de Deus? Não, você não é juiz, porque a Bíblia diz que o justo juiz, reto e fiel, para julgar as causas dos pobres com justiça, é Jesus Cristo. Ele é o juiz, o nosso juiz, não é você. Glória a Deus, né? Você está no lugar de juiz, você não está. Então, não podemos julgar ninguém, glória a Deus, né? Quem julga é Jesus disse, eu não vim para julgar o mundo, Jesus disse, né? Mas quem julga o mundo é a própria palavra de Deus. Quem julga tu é a palavra. O irmão que está pregando, que está te lapiando com a palavra, não é o irmão que está... Ele está usando a palavra de Deus, porque Jesus disse, eu e minha palavra somos um só. Se você não crê na palavra de Deus, nem na correção que é da Bíblia, então você não ama Deus, nem quer nada com Deus. Por quê? Porque ele disse, eu e minhas palavras somos um só. Glória a Deus, porque você não vê Deus pela fé. Glória, tem a palavra, que é o manual, né? Quando a pessoa compra um carro, uma máquina, tem o quê? Um manual, não é verdade? Por aquele manual, ele coloca o óleo no motor, não é verdade? O óleo 30, né? Mas o óleo de freio já é um óleo mais fino, é o óleo 20, 10, não é verdade? Glória a Deus, né? Na caixa de margem é óleo 90, né? 140, depende, né? E ali os carros tem que estar tudo funcionando direitinho, bico, bomba, não é verdade? Porque se não tiver tudo direitinho, conforme o manual que ele recebeu daquele engenheiro que fabricou o carro, então o carro não vai queimar certo. A mesma coisa é o crente. O engenheiro que fez você, o seu pai, glória a Deus, ele deu um manual que é a Bíblia. Por isso o nosso irmão, né, Davi chegou e disse assim, né? Glória a Deus. A tua palavra é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Glória, então é a palavra. Você obedece à palavra de Deus. Profecia, irmão, tem que estar pela palavra. Língua tem que estar pela palavra, né? A mensagem na oração tem que entrar a palavra, né? Conversinha de bababá e depois querer que o irmão coma gato com lebre. Não, tem que vir daqui para a palavra, ó. É aqui. Tem que vir para essa aqui, ó. Essa. É essa aqui, ó. Tem que vir para a palavra, meu irmão. Ou vem para a palavra, então é um crente morto. Tem crente não tem prazer em ler a Bíblia, não é verdade? Fica comendo gato por lebre de qualquer um aí, não é verdade? Mas o crente que é um crente maduro tem que ler a palavra de Deus, não é verdade? Tem que examinar a Escritura, porque Paulo disse, examinar as Escrituras, Jesus disse, porque ela testifica de mim, e por ela encontrará a palavra da vida eterna. É Bíblia, meu filho. Você tem que comer Bíblia, meu irmão, minha irmã. Então, né? Então fica na paz, Deus continue abençoando meus irmãos, glória a Deus, né? Eu amo meus irmãos, porque a Bíblia diz, né, no Salmo, glória a Deus, 133, o quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, porque é como o óleo, não é verdade, sobre a cabeça de Arão, que chega até a orla do vestido, não é verdade? Glória a Deus, né? Que é como o óleo precioso sobre a cabeça de Arão, né? Sobre a cabeça de Arão, que desce a barba de Arão e chega até a orla do vestido, não é verdade? O óleo, na época, a pessoa era ungido, né? E então o Espírito de Deus se apoderava dele como se apoderou de Davi, não é verdade? O óleo precioso era um óleo caríssimo, né? Então, glória a Deus. Mas hoje muitas pessoas, muitas vezes que hoje esse óleo representa, né, a unção, mas tem pessoa que quer colocar nos irmãos óleo da frigideira, né? E aquele óleo era um óleo precioso, caríssimo, que quando ungia uma pessoa com aquele óleo, nas paredes dos muros, nas árvores, ficava aquele perfume quando a pessoa passava por aquele lugar. Mas tem pessoas que quando ele passa, pessoas, então fica uma fedentina lá na frente, aquele óleo preto, aquele óleo fedorento do peixe, não é verdade? Mas não é como aquele óleo que caía sobre a cabeça de Arão, não, que ficava nas traves, nos muros, não é verdade? Mas vamos ficar junto aos pés, que nós seja como óleo precioso
sobre a cabeça de Arão, né? Que chega até a barba e a orla do vestido, né? Mas isso é para quem tem o Espírito, ou tem ou não tem. Glória a Deus. Eu vou para o meu Pai, Jesus disse, mas não deixei vocês órfãos. Eu rogarei ao meu Pai outro Consolador, anda. O Espírito da verdade, anda. Que o mundo não conhece, nem o vê, nem o recebe, mas vai conhecer e habita em vós. Tem que habitar o Espírito. Aquele que tem o Espírito é guiado pelo Espírito, né? E não anda nas concupiscências da carne. De maneira nenhuma, está escrito em Gálatas 5 em diante. Meus irmãos, fica na paz. Deus continue abençoando os irmãos. Peço que os irmãos se inscrevam no meu canal. Quando você se inscreve no meu canal, você coloca pelo YouTube o nome, que é o meu nome, Elia Vieira da Silva. Então você já está conectado, não é verdade, para assistir as minhas pregações, porque é pro menino, porque eu vivo pela palavra de Deus, né? Glória a Deus. Quero também que você viva, meus irmãos, pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Glória a Deus. Então ficarei com minhas palavras, lhe agradecendo pelas palavras, glória a Deus, pedindo que os irmãos se inscrevam e dêem um joinha e comentem também, não é verdade? Glória a Deus. Fica na paz. Amém.